No começo, Hermes pensava: meu Deus, minha vida anterior. Duas garotas apareciam correndo enquanto Hermes continuava refletindo que ele tinha sido apenas um assalariado comum. Uma das garotas tropeçou numa pedra enquanto corria, e Hermes pensou que também tinha sido um nerd de anime. Então, um monstro surgiu diante das garotas, e Hermes recordou que, um dia, ao acordar do sono, tinha reencarnado em outro mundo. Hermes apareceu diante das garotas, que gritaram para ele: Hermes-sama! Ele pensou que aquele era o mundo de sua amada Lovely Sorcerer, e que ele tinha se tornado um simples personagem secundário ali. Hermes então usou magia para atacar o monstro, derrotando-o. As garotas o elogiaram, dizendo que era exatamente o que se esperava de Hermes-sama. Hermes perguntou se elas estavam bem e disse para deixarem a recuperação com ele. Ele usou magia de cura enquanto pensava em quando tudo aquilo tinha começado. Provavelmente uns 6 meses antes, quando ele descobriu o RPG de ação romântico Lovely Sorcerer, ou Love Sir, como era chamado. Tinha sido um jogo extremamente popular, surgindo como uma estrela brilhante numa indústria de jogos cujo mercado caía ano após ano. E fiel ao nome de RPG de ação romântico, o jogo tinha até sistema de combate, algo raro em dating sims. A cena mudava para alguém usando um mouse e dizendo que dava para aplicar um stun lock ali. Hermes pensou em como tinha ficado tão viciado no jogo que acabou criando um site de estratégias sobre ele. Ele atualizava o site, via os comentários e percebia como o público estava animado. Hermes pensou que, por melhor que um jogo fosse, eventualmente a gente enjoa ou fica insatisfeito. Mexendo no celular, pensou que os combates tinham ficado muito formulaicos e murmurou que queria que os personagens tivessem mais liberdade de movimento. Olhando o celular de novo, comentou que só faltavam os troféus que ele ainda não tinha conquistado, embora fossem tarefas chatas e monótonas. Reclinando-se na cadeira, disse que já tinha praticamente zerado Lovely Sorcerer. Depois, deu um tapa no próprio rosto e mandou que se recompôsse, pensando que ainda não tinha terminado e decidindo pegar os troféus restantes. Hermes desejou poder jogar Lovely Sorcerer para sempre. Deitou-se na cama e a cena mudou para o céu. Alguém murmurou, se perguntando que horas eram, e tentou alcançar algo, até perceber que estava vendo um dossel. Sentando-se confuso, Hermes notou que seu quarto nunca tinha sido tão luxuoso. Levantou-se, tentando entender onde estava, imaginando até se estava no exterior. Pensou que tinha ido dormir depois de jogar, então cogitou se havia sido sequestrado. Olhando para a porta, decidiu que teria que sair e descobrir onde estava. Nesse momento, alguém bateu e uma empregada entrou, chamando-o de Hermes-sama e perguntando por que ele estava parado na porta. Confuso, Hermes perguntou quem Hermes deveria ser. A empregada ficou tensa e gritou que aquilo não podia ser verdade. Chorando, disse que até ontem Hermes falava com ela normalmente, que era a Fran. Hermes repetiu o nome dela, perguntando se era assim que deveria chamá-la. Fran, apavorada, disse que ele estava falando de forma muito formal com ela e perguntou desesperada se ele realmente não lembrava. Chorou ainda mais, dizendo que aquilo era impossível. Seria por causa do acidente da semana passada? Hermes repetiu: acidente? Confuso, pensando que ela definitivamente não parecia uma sequestradora. É mesmo? Mesmo assim, ele não conseguia imaginar motivo algum para haver uma empregada ali. Fran explicou, chocada, que Hermes tinha sofrido um acidente de carruagem, embora nada parecesse errado até o dia anterior. Chorando, ela dizia que ele tinha perdido a memória de repente, insistindo que aquilo era cruel demais até para uma brincadeira. Ela afirmou que ele era o herdeiro da família, Hermes von Lunicelia, o filho do duque. Hermes pensou nessas palavras, o filho do duque, e levou a mão à cabeça, atordoado. Fran, em pânico, perguntou se ele estava bem. Hermes disse que sua cabeça estava latejando e tentou se manter de pé. Caminhou até um espelho e encarou sua própria imagem, pensando que seu rosto era tão impecável que até ele, como homem, ficava impressionado. Traços tão delicados que poderiam parecer femininos para alguns. Passou a mão pelo cabelo, puxou a bochecha para conferir e então agarrou o espelho, chocado, pensando: ele tinha se tornado muito bonito. De repente, uma dor aguda atravessou sua cabeça e ele pensou no que estava acontecendo. Imagens começaram a surgir diante dos olhos. Memórias daquele Hermes bonito. Ele percebeu que estava no reino de Tríceres e, tomado por choque, entendeu que era o mesmo mundo de Lovely Sorcerer. Ele tinha certeza. Alguém que conhecia o jogo tão profundamente jamais confundiria aquilo. Animado, concluiu que tinha reencarnado no mundo de Love Sir. Não conseguia acreditar que estava vivendo dentro de seu jogo favorito. Tomado por alegria, pensou que aquilo parecia saído diretamente de uma light novel.
Perguntou-se se aquilo era o que as pessoas chamavam de bênção de um deus de outro mundo. Então, com um pensamento tenso, considerou que talvez tivesse morrido de excesso de trabalho na vida anterior. A parte ruim era que o garoto nesse corpo, Hermes von Lunicellia, não era alguém que ele conhecia. Olhando o espelho novamente, concluiu que tinha reencarnado como um personagem secundário. Hermes admitiu para si que não lembrava de ter feito algo que merecesse uma reencarnação dessas, mas não adiantava se preocupar. Mesmo pensando sobre isso, não acharia resposta alguma, só restava aceitar. Fran chamou por ele timidamente atrás da porta, perguntando se sua cabeça ainda doía. Hermes pensou desesperado que ela estava olhando para ele como se fosse suspeito. Rapidamente, pediu desculpas e disse que sua memória só tinha falhado por um instante, mas já tinha voltado. Fran repetiu confusa. Por um instante, Hermes pensou que tinha exagerado, mas Fran disse que não havia nada que pudessem fazer. Tinha sido um acidente, afinal. Mesmo recuperado, era normal restar sequelas. Hermes notou que Fran estava enxugando as lágrimas. Pensou que, se ela aceitasse aquilo tão facilmente, melhor para ele, sem discussões. Era até conveniente ter uma desculpa pronta dali para frente. Ele pediu desculpas por tê-la preocupado e afirmou que agora lembrava completamente que era Hermes von Lunicellia. Fran, ainda incerta, comentou que ele estava agindo diferente do normal. Hermes desviou o olhar, se perguntando como Hermes costumava se comportar, ou melhor, como ele falava. Depois de pensar um pouco, limpou a garganta e declarou que estava exatamente como sempre. Disse que, já que sua memória tinha voltado, ela podia se afastar e deixá-lo sozinho por um tempo. Enquanto falava, Hermes se perguntou se estava parecendo um Shunibyo. Fran fez uma reverência educada, dizendo que entendia e que estava aliviada em vê-lo de volta ao normal. Hermes pensou surpreso que ela tinha comprado aquilo com facilidade. Fran então avisou que o mestre o aguardava na sala de jantar e pediu que ele fosse depois de trocar de roupa. Hermes agradeceu e disse que entendeu. Quando Fran saiu, Hermes suspirou de alívio, caiu na cama e, de repente, bateu nela com força, gritando de vergonha ao perceber o quão cringe tinha sido aquele teatrinho. Corando, pensou que tinha acabado falando como um Chunibyo. Ele tinha certeza de que tinha reencarnado no mundo de Lovely Sorcerer, mas como um personagem que ele nem conhecia, Hermes von Lunicellia. Ele achou uma pena não ter virado o protagonista, mas por outro lado, talvez fosse até melhor. Se tivesse reencarnado como o MC, seria obrigado a seguir os eventos da história, mesmo que a ideia de se aproximar das heroínas fosse tentadora. Mas como personagem secundário, os coadjuvantes não têm destino nem obrigações. Ele estava livre para simplesmente aproveitar o mundo que amava. Hermes pensou que seria ótimo se pudesse ver seu status, como no jogo. De repente, uma janela de sistema apareceu na sua frente. Chocado, ele disse que aquilo, sem dúvida, era uma tela de status. Era idêntica à do jogo. E se perguntou por que um personagem secundário teria uma. Talvez todos naquele mundo pudessem usar, ou talvez fosse um bônus de reencarnação, e só ele pudesse ver seu status. De qualquer forma, era sorte. Se pudesse ver seu status, poderia planejar o que fazer dali para frente. Observando a tela, percebeu algo estranho. Ele tinha aptidão para todos os atributos mágicos. No jogo, cada pessoa tinha apenas um. Lembrou que era justamente por ter aptidão total que o protagonista Atlas Kun conseguia assumir o papel principal na história da Academia Mágica. Vendo que seu nível de proficiência aparecia como 10 em vez de 0, Hermes percebeu que isso significava que ele podia usar magia. Animado, pensou que, em outras palavras, tinha as mesmas especificações do protagonista. Tentando se acalmar, levantou a mão, decidido a testar. Em pé, esticou os braços e lançou o feitiço iniciante de vento. Whirlwind. Imediatamente, o vento tomou conta do quarto, espalhando livros por toda parte. Hermes riu de pura alegria. Aumentou a força do vento por alguns segundos e então encerrou o feitiço. Maravilhado, declarou que aquilo era magia. Magia real. Olhando para as mãos com orgulho, ele gritou que tinha conseguido. Que conseguia usar magia. Pensou que magia era um milagre inexistente no seu mundo anterior. Um território desconhecido além da ciência. Ele podia sentir algo quente fluindo em seu corpo. Só podia ser mana. Hermes concluiu que agora estava preso, no bom sentido, a esse mundo, um paraíso infinito onde poderia recomeçar e aproveitar o universo de Lovely Sorcerer. Cerrando o punho, pensou em tudo que não conseguiu realizar na vida anterior. Dessa vez, poderia aproveitar absolutamente tudo, sem perder nada. Tomado pela felicidade, gritou seus agradecimentos ao Deus dos Jogos.
rindo ao perceber que tinha soltado outra fala vergonhosa. Ele concluiu que reencarnar em outro mundo era simplesmente o melhor. Assim, sua vida em outro mundo começou. Nesse momento, Fran abriu a porta, chamando-o desesperada. Ela congelou ao vê-lo, e ao ver o quarto completamente destruído, enquanto Hermes berrava que magia era a melhor coisa do mundo. Diante do caos, Fran gritou que ele estava temporariamente proibido de usar magia. Hermes, chocado, gritou que não podia ser sério, percebendo que a empregada tinha lhe dado uma bronca severa. A cena mudou, e Hermes pensava que esse era o mundo do RPG de ação romântico Lovely Sorcerer. Fran, irritada, disse que ele não poderia fazer esse tipo de coisa e que usar magia dentro de casa era perigoso. Hermes pensou que a empregada estava realmente brava com o Hermes em quem ele tinha reencarnado. Mesmo que aquele mundo fosse atrasado em relação à Terra, ele tinha magia e feitiços. Tudo que ele sempre desejou. Fran então berrou, perguntando se Hermes estava ouvindo. Ele respondeu que sim, e pensou que Fran já estava o chamando a atenção por mais de 10 minutos. Pelas memórias do Hermes original, ela parecia ser sua empregada pessoal. Sua mãe também trabalhava como criada dedicada à Casa Ducal Lunicélia. Hermes pensou que, embora o Hermes antigo falasse como um completo Shunibyo, ele possuía uma personalidade pura e gentil. Era um homem de bom caráter, cercado de servos e amigos leais. Ele se curvou para Fran e explicou que tinha algo que queria verificar, e acabou usando magia sem pensar. Afirmou que não aconteceria de novo e que realmente lamentava. Ele pensou que, sinceramente, só queria investigar magia. Fran, surpresa, disse que entendia, e que se ele estava pedindo perdão desse jeito, ela não reclamaria mais. Lembrou que ninguém queria vê-lo se machucar. Hermes agradeceu pela preocupação e sorriu, mostrando o máximo de gratidão possível. Fran deu um gritinho tímido e se assustou. Hermes, sem entender, se perguntou o que tinha acontecido, e então lembrou que agora ele era bonito demais, com carisma no máximo. Até o protagonista do jogo começava com cerca de 10 pontos. Aquilo era estranho. Fran começou a procurar algo, e então, enquanto entregava as roupas para ele, ela disse que iria arrumar seu quarto. Empurrou Hermes para fora, avisando para ele correr para a sala de jantar porque o mestre estava esperando sua chegada. Hermes caminhava pensando que, depois de fazer aquela bagunça toda, ele se perguntava se realmente estava tudo bem em não limpar aquilo sozinho. Lembrou que a sala de jantar ficava perto da entrada do primeiro andar e pensou que os nobres realmente tinham uma vida confortável. Ao entrar na sala de jantar, Hermes disse: "Desculpem pela demora, pai, mãe." Ele pensou que deveria agir como o verdadeiro e gentil filho deles, Hermes. Seu pai o cumprimentou, comentando que ele havia se atrasado e mencionou o barulho alto de antes, perguntando se Hermes estava bem. Hermes respondeu que não havia problema, apenas sua memória estava um pouco confusa. O pai comentou que, embora já tivesse passado uma semana desde o acidente, ainda era preocupante. Quando Hermes estava prestes a se sentar, o pai disse que, em um mês, ele frequentaria a primeira Academia Real de Magia e aconselhou o filho a não forçar demais. Hermes pensou que aquela escola era o cenário de Lovely Sorcerer, o que significava que ele também estudaria lá ao mesmo tempo que as heroínas do jogo. Sentando-se, pensou que, embora não soubesse como tinha acabado se tornando Hermes após reencarnar, ele queria viver essa vida. Sua mãe comentou que queria ficar com ele até a cerimônia de entrada, mas teria que partir em breve. Hermes pensou que sua mãe geralmente trabalhava longe, mas desde o acidente tinha ficado na mansão. Ele disse que também seria difícil para ele ficar sem ela ali. Sua mãe reagiu emocionada, insistindo que ele precisava dela e que ela deveria permanecer ao seu lado, mas o pai a interrompeu, dizendo que isso seria um problema. Explicou que, por causa de uma tarefa designada por Sua Majestade, havia pedido para ela administrar o território e que, além disso, Lucina estava lá. Perguntou se ela pretendia deixar Lucina sozinha. A mãe de Hermes hesitou ao ouvir isso. Hermes pensou que, segundo suas memórias, Lucina era sua irmãzinha astuta. Aeris era uma filha problemática e Hermes era um Shunibu, formando uma família bem intensa. Hermes pigarreou e o pai se desculpou, dizendo que Hermes não tinha passado muito tempo com a mãe ultimamente. Hermes disse que não se importava. Enquanto comiam, ele declarou que tudo o que eles faziam era pelo bem da casa e que, se ele fosse se tornar o próximo duque, não deveria se dar ao luxo de depender demais dos pais. O pai riu e disse que Hermes era surpreendentemente perspicaz para a idade, o que era até inconveniente. Tomando um gole de chá, comentou que já era difícil ter um filho bem comportado. Se fosse uma criança mimada e impossível, seria ainda pior.
Disse que criar filhos era realmente um desafio. Colocando a xícara na mesa, o pai anunciou que iria ao pátio treinar seus golpes. Hermes pensou que esse era o treino matinal diário deles e disse que iria em seguida. Hermes pensou que, segundo as memórias do corpo original, a casa do Cal Lunicélia produzia gênios desde a primeira geração. Naturalmente, seu pai era um deles. Sua irmã mais velha era especialista em esgrima, e sua irmã mais nova era talentosa com magia. Quanto a ele, Hermes possuía todos os talentos, domínio de espada e a capacidade de usar todos os atributos mágicos. Por isso, Hermes era considerado o maior prodígio da casa Lunicélia desde sua fundação. Levantando-se, Hermes pensou que, por mais que o Hermes original se esforçasse, ele era um monstro que subia para o topo em qualquer área que tocasse. Saiu acenando para a mãe, e ela acenou de volta. Hermes pensou que, devido ao caráter humilde do Hermes original, sua fama ainda não havia se espalhado. Mas agora seria diferente. Caminhando pelo corredor, ele pensou que queria descobrir até onde esses talentos podiam ir e o que seria capaz de realizar nesse mundo. Parando diante de uma porta, pensou que, já que não era um dos personagens principais, seria divertido tentar se tornar o mais forte de todos. Abrindo a porta, pensou que ter o melhor corpo e o maior conhecimento seria um desperdício numa vida comum. O pai o cumprimentou, dizendo que ele chegara mais cedo que o esperado. Hermes respondeu que tinha comido pouco para treinar, e pensou que, na verdade, havia esquecido de se trocar. Seu pai mandou começar com golpes básicos e continuar até receber ordem para parar, entregando-lhe uma espada. Hermes aceitou, dizendo que entendia. Ele pensou que aquela espada lembrava a espada de madeira que tinha comprado na vida anterior, quando a balançou de forma descontrolada e destruiu a casa inteira. Quando começou a golpear, percebeu que, mesmo sendo a primeira vez, seu corpo não perdia o equilíbrio. Ele lembrava exatamente como segurar e mover a espada. O pai elogiou. Isso mesmo, como esperado do Hermes, que já domina o básico. Hermes pensou que as experiências do Hermes original provavelmente estavam se sobrepondo às suas. Ele disse ao pai que ainda estava muito inferior a ele. O pai respondeu que Hermes deveria confiar mais em si mesmo. Hermes estava impressionado. Enquanto golpeava, pensava que, diferente do jogo, em que tudo era pré-definido, ali ele podia se mover como quisesse. Será que o mesmo se aplicava à magia? Ele lembrou que o feitiço que usou mais cedo, Turbilhão, no jogo apenas empurrava o alvo para longe. Quanto maior o atributo de inteligência, maior o poder, mas sempre limitado ao mesmo comportamento básico. Agora, sendo real, talvez fosse possível controlar o vento de maneira mais precisa, talvez até sustentar o próprio corpo com ele. O pai perguntou se Hermes já estava pronto, e Hermes pensou que, pelo jeito, não havia período de imobilização após lançar magia, como no jogo. Então ele queria testar mais. A cena mudou, e Hermes e o pai assumiram postura de combate. Hermes pensou que havia tantas coisas que ele queria testar e tentar que era difícil manter o foco. Disse para si mesmo que estava tudo bem, e avisou ao pai que ele podia atacar quando quisesse. Seu pai o alertou para tomar cuidado e não se machucar, mas então avançou de repente. Hermes mal conseguiu defender e foi jogado para trás. "Isso dói!" reclamou, pensando que se tivesse recebido o golpe de frente, teria ficado com as mãos dormentes. Firmando a empunhadura da espada, ele sorriu, pensando que queria que o treino pesado começasse de verdade. Avançou, decidido a copiar algumas técnicas antes de entrar na academia. A cena mudou novamente. Hermes estava sentado no chão, pensando que seu corpo realmente lembrava como manejar uma espada. Seu pai se afastou, dizendo que iria ao trabalho. Hermes pensou que não conseguiu acertar um único golpe. Era esse o abismo entre eles. Fran se aproximou e entregou um pano, dizendo para ele secar o suor. Hermes agradeceu, e enquanto se limpava, pediu para Fran trazer uma troca de roupas e um grimório, um de iniciante. Fran repetiu surpresa. Uma troca de roupas e um grimório? Hermes confirmou, dizendo que queria praticar magia depois do treino com espada. Com um sorriso travesso, comentou que, se treinasse no quarto, ele ficaria todo destruído de novo, e perguntou se ela queria limpar tudo outra vez. Fran se irritou e saiu correndo, dizendo que prepararia tudo imediatamente. Hermes deitou no chão e disse que o dia estava ótimo, perfeito para treinar espada e magia. Olhou para o céu. Quando Fran voltou, Hermes agradeceu. Ela entregou o livro e Hermes disse que ela podia voltar ao trabalho e que almoçaria ali mesmo. Fran disse que tinha um mau pressentimento e não queria se distanciar muito. Hermes disse que ela era uma preocupada demais, que apreciava o cuidado, mas que ela devia focar nas próprias tarefas. Fran ficou corada e respondeu que as garotas não fariam tudo o que ele quisesse só porque ele sorria para elas, e que o pedido dele tinha sido bem atrevido.
Limpando a garganta, concordou e disse para ele chamá-la caso algo acontecesse. Hermes pensou que um atributo de carisma no máximo realmente era algo absurdo, ou pelo menos parecia ser. Ele olhou ao redor e disse que tinha o pátio inteiro só para ele, e que era hora de parar com a atuação de Hermes. Sentou-se e disse: "Certo, hora de começar, hora da magia." Abriu o livro. "Vamos ver aqui", murmurou, rindo ao pensar que finalmente podia ler os grimórios que no jogo eram apenas imagens. Ele achou tudo muito interessante. Hermes leu que magia era o ato de consumir e controlar o mana que circulava pelo corpo para produzir fenômenos no mundo. Havia 2 ramos principais: encantamento, no qual um feitiço era ativado à força através de uma recitação, e manipulação de mana, em que o feitiço era formado manipulando mana e visualização. Hermes se perguntou se o feitiço que usou mais cedo tinha sido ativado dessa forma forçada. Ele se surpreendeu ao ver que, embora encantamentos fossem mais fáceis, seu poder não podia ser ajustado. Claro que teria uma desvantagem. Leu que, com encantamentos, o consumo de mana e o dano eram fixos. Já com manipulação de mana, o mago podia controlar a quantidade de mana gasta, ajustando dano e efeito. Não existiam classificações de iniciante, intermediário ou avançado. Com manipulação, o alcance do ataque podia ser expandido e os efeitos melhorados. Hermes pensou que precisava dominar manipulação de mana de qualquer jeito. Fechou o livro e disse que poderia testar na prática. Começou a circular mana pelo corpo, imaginando-a como sangue, acumulando-a na mão. Sua mão começou a brilhar. Hermes sorriu, dizendo que o talento do Hermes original era assustador. Perfeito, como uma esponja absorvendo água. A magia se desfez, então ele tentou de novo. Fechou os olhos, lembrando que controle era tudo na manipulação. A mão brilhou outra vez. Ele abriu os olhos e disse que parecia bom. Água se formou na palma de sua mão. "Imaginar água deu certo", disse ele. Então aumentou o mana. A água flutuou para cima. Diminuiu. A água caiu como uma pequena cachoeira. "Parece até um show de água, mas tudo controlado pela força do feitiço", comentou. Hermes achou magia mais divertida que esgrima, por causa da flexibilidade. O fim da tarde se aproximava quando Fran chamou atrás dele, dizendo que estava ficando escuro. Hermes reagiu e pensou que o treino do dia tinha finalmente terminado. Fran tinha vindo checar e o obrigou a parar. A cena mudou. Hermes pensava que, com cerca de 1 mês até a cerimônia de entrada na Academia Real de Magia, ele passou a se dedicar totalmente ao treino de espada e magia. Pela manhã treinava com o pai, à tarde estudava magia. Hermes, usando magia e pensando que, graças ao treinamento, em apenas 2 semanas, exceto pelo atributo das trevas, já tinha dominado os outros 5 atributos mágicos. Seu consumo de mana era baixo e a ativação limitava-se às palmas. Mas, mesmo assim, seu progresso era extremamente rápido, segundo o pai. Alguns dias depois, Hermes treinava com a espada pensando que finalmente havia alcançado um nível mínimo para combate. Após o treino, pensou que em apenas mais 1 semana aconteceria a cerimônia da academia. Enquanto enxugava o suor, comentou que já estava chegando a hora. E pensou que quando isso acontecesse, a história principal do jogo finalmente teria início. Considerando a possibilidade de se envolver em algum incidente no futuro, pensou que gostaria de ir a uma dungeon e aumentar seu nível antes disso. Em outra cena, lutando com o pai, pensou que não conseguiria se mover livremente quando começasse a vida no dormitório. Então essa era sua única chance. Hermes concluiu que estava decidido. Manteria isso em segredo do pai e fugiria da mansão. A cena mudou. Hermes disse que estava tudo certo e que daquele jeito era suficiente, terminando de se vestir. Pensou que havia pego emprestada uma espada dos cavaleiros empregados por seu pai. Disse que não era ruim e colocou o restante dos itens em seu inventário. Após pressionar sim no sistema, declarou que estava pronto para ir à dungeon. A cena avançou para 2 semanas. Hermes tinha dito que, já que conseguia usar a janela de status, seria bom se também pudesse usar um inventário. Uma janela de sistema apareceu, e Hermes ficou chocado, achando que acabou desbloqueando aquilo só por ter murmurado. Ele pensou que não sabia exatamente o tamanho, mas tudo no seu quarto cabia lá dentro sem problema algum. Ele percebeu também que até o chá que tinha guardado no inventário continuou quente por alguns dias, o que significava que o tempo não passava lá dentro. Ele pensou que essa suspensão temporal seria útil algum dia. Também percebeu que ninguém além dele conseguia interagir com o inventário. Hermes então perguntou se aquilo realmente não fazia mais nada. Fran perguntou o que havia de errado, se era a cabeça dele de novo.
Hermes pensou que tinha tentado lançar magia dentro do inventário, mas ela simplesmente atravessou e o inventário parecia não ser capaz de armazenar magia. Ele pensou que, caso não conseguisse voltar por algum motivo, já tinha guardado comida suficiente para um mês dentro do inventário. Fran vinha dizendo que a despensa estava ficando vazia de novo, e Hermes, escondido atrás de uma parede, pensou: "Ups!" ao lembrar da comida que tinha guardado. Voltando ao presente, Hermes olhou para o relógio e disse que estava na hora. Ele pensou que, naquele momento, não haveria nenhum servo circulando pelo terreno. Abriu a janela e disse que era hora de ir. Pulou lá fora, pensando que estava indo para uma dungeon intermediária próxima à capital, o Salão dos Lamentos. A cena mostrou as montanhas, e Hermes comentou que ficava a poucos minutos a pé do portão oeste da capital. Ele parou perto de uma caverna e disse que estava aliviado por ela estar no mesmo lugar que no jogo. Caminhou em direção à entrada, dizendo que fazia um bom tempo desde a última vez que estivera ali, e pensou que entradas de dungeons quase sempre eram cavernas, embora lá dentro cada uma tivesse sua própria forma e estrutura. Ele lembrou que, naquela dungeon intermediária, o Salão dos Lamentos, o interior se transformava em uma mansão gigantesca de estilo japonês. Hermes disse que era bem horripilante ver aquilo ao vivo. Tremendo, afirmou que não era bom com coisas de terror, mas que tudo bem, ele conseguia lidar. Então, com uma expressão empolgada, disse para si mesmo que poderia fazer aquilo. Afinal, era uma dungeon em outro mundo, e com sua espada e magia, ele dava conta de qualquer coisa. Repetiu várias vezes mentalmente que conseguiria. Enquanto se esgueirava para dentro, pediu desculpas baixinho por estar invadindo. Viu algumas luzes e se escondeu atrás de uma parede, pensando que o interior da dungeon tinha sido expandido pela magia daquele mundo, resultando em uma estrutura bizarra e complexa. Ele disse que, como tinha informações de sua vida anterior, não iria se perder. Enquanto avançava, comentou que sabia onde os monstros estavam e, por isso, não encararia batalhas desnecessárias. Pensou que a área que queria alcançar estava logo à frente e disse a si mesmo para ficar quieto. Então a cena mostrou esqueletos segurando espadas, e Hermes pensou: esqueletos. Ele sabia que, entre os monstros mortos-vivos, esqueletos eram relativamente fracos, mas ele estava no nível 1, então enfrentá-los de frente não garantia que sobreviveria. No entanto, ele pensou que havia coisas que só podia fazer ali. Ele observou o momento e avançou, pensando que os inimigos se moviam em padrões que não se sobrepunham. Então havia rotas específicas para passar despercebido. Hermes atacou por trás e disse para o esqueleto: "Toma essa!" Depois correu dizendo para que eles o perseguissem. Subiu as escadas dizendo que o lugar era exatamente igual ao do jogo. Rindo, afirmou que o Stunlock estava preparado. Ele pensou que contra monstros mortos-vivos, os atributos de luz e fogo eram os mais eficazes, e que, contra esqueletos, o atributo sagrado funcionava melhor. Pensou também que esqueletos resistiam menos a ataques contundentes do que perfurantes, e menos ainda do que cortantes, e que adicionar rotação ao golpe diminuía a energia perdida e aumentava a potência. Ele concluiu que imaginar algo como uma bala funcionaria. Hermes conjurou magia e lançou nos esqueletos, acertando-os. Ele disse que parte do problema era sua baixa proficiência mágica, mas o principal é que o ataque simplesmente não tinha potência suficiente. Pensou que, segundo suas informações do jogo, com os status iniciais ele precisaria de 5 disparos de magia sagrada para derrubar um esqueleto. Hermes usou a magia de novo. Disse certo, riu e afirmou que usaria os esqueletos como treino e para subir de nível por um tempo. Ele pensou na recuperação natural de MP. Conjurou novamente, acertou e repetiu várias vezes enquanto ria como um maníaco, spamando os ataques. Depois de derrotar todos, disse certo e sorriu, comentando que seu nível tinha subido bastante. Olhou o relógio e disse ops, percebendo que, se não começasse a voltar, alguém faria um escândalo. Ele comentou que o mundo era cheio de perigos. Enquanto caminhava para fora, disse que seu pai não poderia reclamar do fato de ele estar ficando mais forte. Subiu as escadas e saiu da caverna, dizendo que ainda precisava pensar em uma desculpa para escapar de casa tão cedo. Pensou que, sem perceber, já tinha se acostumado com a ambientação de terror da dungeon. Caminhou para longe e a cena mudou. Hermes pensou que nos dias seguintes, enquanto inventava várias desculpas, continuou indo à dungeon e pesquisando magia em casa. Pensou que desde sua reencarnação vinha levando uma rotina bem satisfatória. Então chegou o dia da cerimônia. Ele disse que a história de Love começaria naquele dia. Pensou que não queria se envolver nos eventos. Então pretendia manter distância do protagonista de Love.
Fora isso, ele mal podia esperar para conhecer seu personagem favorito. Ele estava extremamente animado. Hermes pensou que a heroína principal, Manurva, parecia a típica tsundere, e que quando se seguia a rota pessoal dela, aumentando sua afeição, ela se tornava uma personagem ridiculamente carinhosa. Ele achava essa mudança irresistível. Pensou que era só um personagem secundário, então não pretendia dar em cima das heroínas, mas seria bom ao menos conversar com ela. Saiu do quarto pensando que sabia muito bem que não tinha destino com nenhuma delas, mas estava feliz por poder ver de novo as garotas por quem se apaixonou no passado, e feliz por poder apoiá-las em suas rotas românticas. Com um ar orgulhoso, pensou que era hora de interpretar Hermes novamente e que o jogo iria começar. A cena mostrou 3 garotas. Depois, um corte para uma carruagem real. Hermes pensou que depois da chegada da primavera, em abril, aconteceria a cerimônia de entrada da primeira Academia Real de Magia. Aquele era o início da história principal do RPG de ação romântica Lovely Sorcerer. Sentado dentro da carruagem, Hermes pensou que ele, Hermes von Lunakelia, era apenas um personagem secundário que tinha acabado de fazer 15 anos e participaria daquela cerimônia. Pensou que estar matriculado junto dos personagens principais do jogo tornava difícil não sentir a mão do destino guiando tudo. Hermes comentou que a carruagem não era mais rápida do que andar a pé. Fran respondeu que a segurança dele vinha primeiro. Hermes pensou que, como fã, era emocionante estar envolvido na história. Ele pensou que, até o ensino fundamental, Hermes tinha escondido suas habilidades e levado uma vida discreta, mas que até sua família esperava que ele se destacasse agora. Então decidiu dominar tanto a espada quanto a magia e se tornar imbatível. Pensando que uma vida pacífica não seria mais possível, concluiu que tudo seria por um único propósito: aproveitar aquele mundo ao máximo, e que todo o resto não lhe importava. Fran anunciou que já era possível ver o prédio da escola. Hermes pensou, cheio de emoção, que aquele era o lugar dos seus sonhos. Um grande edifício apareceu na tela, e Hermes, agora já diante dele, disse que aquele era a primeira Academia Real de Magia. Pensou que moraria no dormitório pelos próximos 3 anos. Hermes disse que iria para a cerimônia e, sabendo que era muita bagagem, pediu a Fran para cuidar de tudo. Ela disse para deixar com ela e que ele tomasse cuidado. Hermes sorriu e disse o mesmo, afirmando que, se ela se machucasse, ele ficaria preocupado demais para conseguir dormir. Corando, Fran pediu para ele não brincar com aquilo e saiu correndo. Hermes comentou o quão rápido ela fugiu. Entrou na escola pensando que a primeira coisa a fazer era descobrir em que classe estaria. Pensou que seu coração estava acelerado. Apareceu uma multidão de pessoas, e Hermes pensou em voz alta que havia muita gente, que não conseguia ver a lista de classes, e pediu para o pessoal se afastar um pouco. Então ele viu uma garota de cabelos encaracolados, e ficou surpreso ao reconhecê-la. Ela o viu, e com reconhecimento perguntou se era o Hermes Sama. Hermes sorriu enquanto pensava, em choque, que sua amada heroína principal tinha surgido bem na sua frente. O nome dela era Minerva von Sunlight, a heroína principal de Lovely Sorcerer. Assim como ele, ela também era de uma casa ducal. Hermes pensou em como a casa Sunlight servia como braço direito da família real havia gerações, ocupando o cargo de oficiais judiciais encarregados de manter a lei e a ordem. Por isso, eram conhecidos pelo senso de justiça e imparcialidade inabalável. Nervoso e corado, Hermes a cumprimentou, dizendo que era uma coincidência incrível se encontrarem ali. Enquanto ele pensava que não conseguia parar de gaguejar, Minerva respondeu que, já que ambos eram estudantes novos, era natural que se cruzassem na academia. Hermes pensou derrotado. É claro que é natural, idiota. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mesmo assim, Minerva acrescentou que chamá-lo de coincidência também não estaria totalmente errado. Hermes perguntou o que ela queria dizer, e Minerva explicou que ele ainda não tinha visto sua turma. Então, com elegância, disse que ele estava na turma 1, a mesma que ela. Hermes ficou em choque. Estar na mesma classe que Minerva, a heroína principal, significava que inevitavelmente estaria também com as outras heroínas, e com o protagonista do jogo, já que todos os personagens principais de Lovely Sorcerer ficavam na mesma turma. Minerva confessou que também estava surpresa por serem colegas de classe, mas que estava feliz com isso. Hermes repetiu o feliz, completamente desnorteado. Minerva explicou que Hermes havia chamado sua atenção havia algum tempo. Ele era a primeira pessoa na história a ter afinidade com todos os atributos mágicos, algo capaz de despertar a curiosidade de qualquer um. Hermes lembrou que, por serem da mesma nobreza, Minerva já o tinha cumprimentado várias vezes antes. Ainda tenso, Hermes comentou que ele já não era o único, que naquele ano havia um estudante bolsista com as mesmas aptidões que ele.
Ele pensou no protagonista do jogo, Atlas Khan. Minerva respondeu que sabia disso e confirmou que o garoto era um plebeu. Mas, com um olhar intenso e levemente assustador, disse que se ambos tinham as mesmas habilidades, ela estava muito mais interessada em Hermes. Hermes ficou confuso. Minerva continuou explicando que alguém do promissor clã Lunacélia, com o sangue de uma casa tão respeitada, possuir habilidades tão extraordinárias, era impossível para ela ignorar. Hermes pensou, hesitante, que Minerva não parecia exatamente assim no jogo. Lá, ela era mais rígida e séria. Ele se perguntou se ela estava assim porque ele não era o protagonista, ou porque seus atributos de charme estavam no máximo. Foi então que uma garota trombou nele com força, e Hermes a segurou antes que caísse. Ele perguntou se ela estava machucada. Hermes ficou paralisado ao ver o rosto da garota. Ela era absurdamente linda, e ele se perguntou se o jogo tinha mesmo um personagem como ela. A garota corou e disse que estava bem. Hermes discordou, dizendo que ela não parecia nada bem, e colocou a mão no ombro dela, dizendo que poderia usar magia sagrada para curar ferimentos leves. Ela ficou ainda mais vermelha. Hermes pensou que, olhando de perto, ele talvez a conhecesse de algum lugar. Eles estavam quase com o rosto colado quando Minerva interveio, dizendo para ele parar porque estava incomodando Artemis San. Hermes reconheceu o nome imediatamente, Artemis von Asta. Ele disse em voz alta que ela era filha da renomada Casa Asta, uma linhagem de aventureiros lendários. Hermes lembrou que o pai dela estudou junto com o pai dele, então eram conhecidos, mas o nome dela nunca aparecia no jogo. Minerva comentou que era impossível Hermes ter esquecido Artemis, olhando para ele com uma expressão afiada. Hermes pediu desculpas a Lady Artemis, explicando que nunca quis incomodá-la, apenas garantir que ela não estivesse machucada. Artemis, envergonhada e surpresa, balbuciou uma resposta. Hermes disse que se ela sentisse dor em qualquer lugar, podia contar para ele. Afinal, eram próximos, e ela não precisava se segurar. Artemis, coradíssima, respondeu que estava bem, e que tinha sido grosseira ao esbarrar nele. E que, se fosse para alguém sair ferido, pelo menos um dos dedos dela deveria ter quebrado. Artemis disse que estava aliviada. Hermes segurou a mão dela e confirmou que realmente não havia ferimentos. Minerva explodiu. "Por acaso eu sou um inseto?" Artemis, desesperada, fugiu gritando. Hermes comentou que ela havia ido embora. Minerva concordou e chamou Hermes com o rosto corado, dizendo que, já que aquela era uma oportunidade rara, Hermes a cortou, tentando escapar, agradecendo por ela avisar em qual classe ele estava. Quando virou, Minerva o agarrou. Ela insistiu que ainda havia uma donzela frágil ali, completamente vermelha enquanto dizia isso. Hermes pensou sarcasticamente. A donzela frágil que domina a espada, magia e está sempre em primeiro lugar na classe? Minerva chamou seu nome de novo, e Hermes se corrigiu imediatamente. Se claro, uma belíssima e frágil donzela. Minerva, satisfeita, agradeceu. Então, com um olhar firme, perguntou: "E para onde você pretende fugir quando uma donzela tão bela ainda está aqui? Vai me deixar para trás?" Hermes disse que estava indo para a sala de aula. Minerva repetiu indignada. "Para a sala?" Aterrorizado, Hermes corrigiu na hora. "Quero dizer, junto de Lady Minerva." Minerva ficou vermelha, mas contente, e respondeu que, se ele insistia, ela o acompanharia, e perguntou se poderia incomodá-lo com uma conversa amigável. Hermes disse que seria um prazer. Os dois entram na sala juntos, e ele ainda não está acreditando que está sentado do lado da Minerva. Uma professora entra e já manda todo mundo prestar atenção. "Me chamo Terisha Bernal, serei a professora titular de vocês. Espero que a gente se dê bem pelo menos esse ano." O protagonista lembra que a Terisha é uma coadjuvante talentosa, filha de conde, virou professora super jovem e domina 2 atributos mágicos. Ela avisa que hoje só vai fazer uma apresentação rápida e alguns anúncios. As aulas de verdade começam amanhã. Todo mundo fica curioso com os anúncios importantes. Terisha solta a bomba. Nos últimos tempos está rolando um monte de sequestros na capital real. Até filhos de nobres foram levados. Então, todo mundo tem que redobrar o cuidado quando sair nos dias livres. O protagonista pensa: sequestro? Não tinha nada disso no jogo. Minerva pergunta se ele não sabia e explica que já tem meses que isso está acontecendo direto. Hermes pensa sozinho. No começo do jogo era só romance, duelo com as heroínas e treino de magia. Essas coisas pesadas só vinham na rota do 2º ano. Ele fica preocupado se sua reencarnação não bagunçou o mundo. Decide que vai continuar sendo o Hermes direitinho para não atrapalhar a história principal do protagonista e das heroínas. Mesmo assim, resolve juntar mais informação sobre os sequestros e pergunta para a professora Terisha depois. Como não tem aquele discurso eterno do diretor como em todo jogo, a cerimônia de entrada acaba rapidinho.
Hermes vai direto falar com a Teresia. Professora, sabe alguma característica dos criminosos? Ela responde que um guarda comentou que tem um espadachim absurdamente habilidoso liderando. O resto parece capanga comum, mas a organização é bem disciplinada. Ele tenta lembrar se tinha algum espadachim foda liderando bandidos no jogo. Nada. Teresia continua. Dentro do dormitório da academia a gente tá seguro, mas seria horrível se piorasse. Tomara que o santo da espada Gravon von Winter estivesse na capital numa hora dessas. Gravon Winter é o personagem mais forte do jogo depois do protagonista, comandante da Ordem dos Cavaleiros da Noite, detentor do título de Santo da Espada do Reino, mestre espadachim que mata boss nível 60 no tapa. Também é o pai biológico de uma das heroínas principais, a Freya von Winter, e ajuda bastante na rota dela. Só que agora ele tá num calabouço de alto nível e vai demorar pra voltar. Hermes agradece, e a Teresia fica meio sem graça. Se cuida quando sair, principalmente à noite, tá? Ele se afasta e dá uma olhadinha pra trás pensando. Pera, meu charme tá funcionando até na professora? Depois vai direto pra biblioteca e pega um grimório de magia intermediária. Abre e já vê que o foco é controle e manipulação de poder mágico, com vários exemplos doidos. Transformar a umidade do ar em ar gelado para criar explosões, usar vento para voar, etc. Ele fica louco. Essas ideias novas misturando com minha imaginação, eu podia ficar lendo para sempre, mas não pode levar o livro. Então decide voltar todo dia até dominar magia intermediária. O exame de eventos comuns começa em um mês, e ele pensa se dá para subir o status acadêmico enquanto estuda. No dia seguinte, as aulas começam de verdade. Ele acorda meio preguiçoso. A aula da manhã não é muito minha praia, mas à tarde tem treino prático de esgrima e magia. Aí sim fico animado. Vou poder usar magia à vontade e ainda ver a magia dos outros. A empregada entra com o café da manhã. Bom dia, jovem mestre. Como é acordar no dormitório? Enquanto come, ele pergunta se foi ela que fez. E ela responde que foi o chefe da academia. Ele faz biquinho. Poxa, tava esperando comer algo feito por você. A empregada tá ficando no dormitório dos funcionários. De repente, Minerva entra no quarto dele toda animada. Bom dia! As aulas vão começar, tô empolgada. A empregada também fala que tá ansiosa pelas aulas. Hermes vira pra Minerva. Eu tô doido pra ver sua magia, viu? Minerva tem afinidade altíssima com fogo, e a esgrima dela tá no top 3 do ano. Ela responde. Não garanto o resultado perfeito, mas vou dar meu máximo. E eu também tô esperando muito de você, hein? Ele sorri. Pode deixar. Vou dar um jeito de não te decepcionar. O sino toca. As aulas começam. De manhã, é matéria geral, tipo ensino fundamental avançado, mas fica interessante quando entra forja ou magia. Na primeira aula de história, ele aprende que há muito tempo rolou uma guerra entre humanos e demônios. Um herói derrotou o rei demônio e salvou o mundo humano. O reino demoníaco é cheio de monstros e demônios, e tem até boato de uma nação construída só por demônios. A raça demoníaca tem corpos fortes pra caramba, mas eram poucos. Então perderam para as enormes forças humanas lideradas pelo herói, que só conseguiu expulsar eles do mundo humano, não destruir. O protagonista pensa, esse mundo parece em paz agora, mas o passado é tão sangrento quanto o meu mundo antigo. Ele lembra que no Lovely Sorcerer original, demônios quase não aparecem, só umas menções rápidas no site oficial. Aí a professora Teresia continua. A espada sagrada que o herói usou continua sendo um completo mistério. Mesmo depois de centenas de anos, ninguém encontrou ela até hoje. A característica da espada sagrada é sua lâmina de um azul pálido quase translúcido. Teresia suspira, dizendo que daria qualquer coisa para contemplá-la ao menos uma vez na vida. Hermes guarda a informação em silêncio. Aquilo nunca aparecera no jogo. Se um dia ele encontrasse a relíquia, pretendia estudá-la até o último detalhe. A professora prossegue. O poderoso rei demônio não pôde ser morto pelo herói. Por isso, o herói o selou em algum lugar desconhecido, usando a espada sagrada, que possuía um poder especial e um certo artefato complementar. Até hoje, ninguém descobriu como desfazer o selo, e exatamente por isso, nem mesmo os lordes demônios conseguem ressuscitá-lo. Hermes sorri por dentro. Aquilo era o cenário original do jogo. Em quase todos os títulos existe a ressurreição do rei demônio, mas no Lovely Sorcerer esse evento nunca acontecera. Na sala inteira, apenas ele conhecia o verdadeiro final da história. Teresia encerra a aula da manhã e avisa que, após o almoço, haveria treino prático de espada. Todos deveriam se reunir rapidamente e sem atrasos. Após o almoço, o treino prático tem início. Um homem alto, de barba espessa e olhar severo, apresenta-se como Simon, professor da academia e cavaleiro ativo.
Ele explica que as aulas práticas do ensino médio são de outro nível e ordena que todos comecem com balanços de espada de madeira, avançando depois para duelos simulados. Os alunos pegam as espadas de treino e iniciam os movimentos. Simon passa entre as fileiras, observando cada um. Ao passar por Hermes, murmura para si mesmo que aquela turma possui alguns prodígios. Logo em seguida, ele interrompe os balanços e começa a formar as duplas. Hermes hesita, sem saber com quem se juntar. Antes que precise decidir, Minerva aproxima-se e pergunta se ele aceita duelar com ela. Hermes concorda imediatamente, o coração acelerado de empolgação. Para ele, lutar contra uma das heroínas principais logo no início lembrava exatamente as cenas românticas iniciais do jogo, ainda mais vindo do convite da sua heroína favorita. Enquanto se preparavam, ele lança um olhar rápido para Atlas, o verdadeiro protagonista do jogo, que conversava com um colega qualquer, sem nenhuma heroína por perto. Os dois empunham as espadas de madeira. Minerva declara que está ansiosa por um bom combate. O duelo começa. Ela ataca primeiro, mas Hermes bloqueia e recua um passo. Ele brinca, dizendo que a filha de um oficial de justiça se mostrava surpreendentemente implacável. Minerva pergunta se ele está zombando dela. Hermes sorri e responde que ainda não aprendera a técnica dela por completo. Minerva avança novamente, mirando a perna dele, mas Hermes desvia com um único golpe e contra-ataca várias vezes, forçando-a a recuar. Ele aponta que ainda falta um pouco de afiação nos ataques dela e que o equilíbrio dela oscila quando tenta atingir pontos vitais. Em sua mente, calcula que mais alguns golpes seriam suficientes para assimilar completamente a técnica dela. Minerva reconhece o talento dele, mas não imaginava que ele pudesse roubar seu estilo em um único duelo. Ela investe com tudo, declarando que o derrotaria antes que ele aprendesse mais, porém acaba derrotada. Ofegante, abaixa a espada e admite que não consegue mais balançar direito. Os outros alunos que acompanharam o combate ficam impressionados com a velocidade e a precisão dos dois, comentando que pareciam estar em outro nível completamente. Hermes agradece a Minerva por ter aceitado lutar com ele e diz que venceu apenas pela diferença de resistência. Ela retribui o agradecimento, elogia o talento dele e pede para duelarem novamente qualquer dia. Hermes garante que farão isso e incentiva-a a não parar ali, pois um dia ela certamente o superará. Afirma que ainda não domina totalmente sua própria espada e que ela também está em pleno crescimento. Se ela quiser, ele a ajudará a ficar ainda mais forte. Minerva agradece. Pede que ele prometa não abandoná-la até o fim e aperta suavemente a mão dele. Hermes faz a promessa com um sorriso, dizendo que ela não deve desperdiçar seu talento desistindo. Ela responde que, a partir de então, conta com os cuidados dele. Os dois permanecem de mãos dadas por alguns segundos, até que Simon intervém bruscamente, lembrando que demonstrações excessivas de proximidade não são permitidas durante a aula. Hermes se recorda, com um leve choque interno, de que é apenas um personagem de fundo e que não deveria se aproximar tanto da heroína principal. Após o treino de espada, inicia-se a aula de magia com Terixia. Ela cria uma chama com seu mana e explica que lutar com magia é perigoso, por isso começariam com prática básica. Molda o fogo num coração para demonstrar que magia consiste em manipulação e controle preciso do poder mágico. Todos tentam. Hermes visualiza um pequeno tornado na palma da mão e, graças ao treino prévio de transformação mágica, consegue criá-lo com facilidade. O tornado cresce um pouco mais do que o planejado. Curioso, ele desativa a proteção mágica que aprendera no ensino fundamental. O tornado imediatamente começa a ferir sua palma. A dor é suportável. Ele se cura instantaneamente com magia sagrada e decide continuar testando os limites usando o próprio corpo. Em seguida, tenta voar com magia de vento. Aponta a palma para o chão, dispara rajadas para baixo e eleva-se vários metros. Só então percebe que não pensara na aterrissagem. Terixia conjura um colchão de slime bem a tempo e ele cai em segurança. Hermes agradece, mas a professora o repreende com severidade, reconhecendo o talento e a curiosidade dele, porém lembrando que magia pode ser mortal. Chega o primeiro domingo no dormitório, o dia que Hermes mais aguardava para poder sair sem restrições. Ele pega a espada e murmura que vai subir de nível novamente no Salão do Lamento, agora sem ninguém para segurá-lo. Sua empregada aparece na porta, irritada, perguntando para onde ele vai. Hermes tenta desconversar, dizendo que só quer ficar sozinho no domingo, mostra o cartão de estudante e garante que tudo está permitido. Ela lembra dos sequestros na capital. Ele assegura que dará conta de qualquer problema. A empregada insiste em acompanhá-lo, mas Hermes segura sua mão com carinho, agradece a preocupação e promete voltar antes do anoitecer.
Em seguida, sai correndo antes que ela consiga detê-lo. Ele entra na mansão abandonada sem o menor receio. Lá dentro, surpreende-se ao encontrar Artemis. Ela, nervosa, pergunta o que ele está fazendo na dungeon. Hermes devolve a mesma pergunta. Ela explica que viera procurar o pai, desaparecido há cerca de um mês. Hermes entende a situação, mas alerta que entrar sozinha numa dungeon é extremamente perigoso. Artemis mostra o papel que encontrara, contendo uma lista de itens lendários: colar dos ingleses, obsidiana do lamento, corredor do lamento, espada do luar, conto heróico do valente, todos relacionados à lenda do herói e eficazes contra monstros e demônios. Ela viera atrás da obsidiana do lamento, na esperança de encontrar pistas do pai. Hermes reconhece a determinação dela, mas insiste que continua perigoso. Com um sorriso confiante, oferece-se para atuar como guarda-costas enquanto ela procura pelo Conde Esther. Artemis questiona o motivo de tanta boa vontade, já que mal se conhecem. Hermes explica que também deseja entender o significado da lista e que seu próprio pai está preocupado com o velho amigo desaparecido. Ela aceita a ajuda e segura a mão que ele estende. Hermes promete protegê-la com a própria vida. Os dois avançam pela dungeon. Qualquer monstro que aparece é eliminado rapidamente por Hermes. A técnica de espada que aprendera com Minerva já se tornara natural para ele. Ele assume a mesma postura e corta matilhas inteiras de lobos com facilidade. Artemis observa, impressionada. Ele comenta que os monstros dali são fracos comparados ao seu nível atual. Ela não entende o termo nível. Hermes percebe que talvez só ele veja esse conceito no mundo. Artemis ativa acidentalmente uma armadilha e dezenas de monstros surgem. Ela se desculpa, mas Hermes tranquiliza-a e elimina todos enquanto explica calmamente que nível é uma medida de força e que os inimigos da dungeon são mais fracos que ele. Artemis confessa que, apesar de carregar o sangue do famoso conde aventureiro, sente terror diante de monstros. Hermes responde que é natural ter medo de criaturas que querem tirar a vida de alguém. Afirma que ela não precisa ser igual ao pai. Deve trilhar seu próprio caminho. Talento e linhagem não definem ninguém. Se alguém a menosprezar por isso, que o procure, pois ele mesmo dará um jeito no atrevido. Artemis agradece com um sorriso tímido. Eles chegam a uma grande porta. Hermes abre sem hesitar. A sala parece vazia, mas, assim que entra, dezenas de demônios e esqueletos se materializam. Ele ativa o atributo fogo, lança uma bola flamejante que engole tudo e ainda se propaga por contato. Em seguida, reforça com magia de vento, transformando a sala num inferno. Agarra Artemis e corre para fora. Quando reabre a porta, tudo está limpo e normal novamente. Artemis pergunta o que são dungeons, afinal. Hermes sorri e diz que talvez seja melhor ela não saber ainda. Os dois continuam a busca até o anoitecer. Não encontram nenhum vestígio do Conde Esther. Ao retornarem ao dormitório, o nível de Hermes já alcançara 18. Ele olha para Artemis com pesar e diz que não conseguiram pistas. Ela baixa o olhar, triste, mas murmura um "obrigada", quase inaudível. Hermes olha para Artemis e fala que já esperava que não fossem achar nada sobre o pai dela logo de cara, mas mesmo assim, fica um gostinho amargo quando realmente não aparece pista nenhuma. Ele anima a garota. Vai ficar tudo bem. Não adianta ficar só imaginando o pior. O conde é um aventureiro foda. Ele tá vivo, pode apostar. Artemis sorri fraco e concorda com a cabeça. Ele continua. Qualquer coisa que precisar, me chama. Se quiser voltar pra dungeon, é só falar. Mas se eu descobrir que você foi sozinha e se arriscou, eu fico puto pra caralho, hein? Ela ri de leve. Prometo que te aviso. Depois disso, Artemis entra no dormitório dela. Hermes vai pro dele, falando sozinho que vai fazer manutenção na espada para garantir a segurança. De repente, houve um grito abafado. Ele sai correndo na direção do som e dá de cara com dois capangas tentando sequestrar uma empregada e... A Minerva! A raiva sobe na hora. Sem pensar duas vezes, ele já mete um chute tão forte num dos caras que o sujeito voa. O outro saca a espada, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, Hermes usa magia de atributo sombrio. Uma gosma preta cheia de olhos se forma na mão dele, e ele joga direto na cara do bandido. O cara começa a gritar, cego e apavorado. Os dois perguntam quem ele é. Hermes dá um soco tão forte no outro que responde. Um cidadão comum do bem, seus lixos. Ele corre pra Minerva, que tá desacordada. Checa rápido. Só desmaiou. Olha pra empregada ali perto e reconhece que é a criada pessoal da Minerva. Poucos minutos depois, Minerva abre os olhos. Ela vê Hermes e já começa a chorar. Por que você tá aqui? Hermes aponta pros dois capangas amarrados no chão. Eu tava passando e vi esses caras tentando te levar. Amarrei com cobertor e corda que tinha no meu inventário. Minerva pergunta, ainda meio tonta.
Você veio me salvar? Ele coça a nuca sem graça. Eu só fico feliz que você tá bem. Ela se joga nos braços dele, chorando mais ainda. Desculpa por não ter agradecido direito. Você salvou minha vida. Aí ela pergunta pela Sarah, a empregada. Hermes aponta. Tá ali, sã e salva. Curei os machucados das duas com magia sagrada. Minerva abraça a criada com força. Depois olha para Hermes com os olhos brilhando. Eu juro pelo nome do Duque Sunlight que vou retribuir essa dívida. Hermes balança a mão, sem graça. Não precisa disso tudo. Eu só quis ajudar. Ela fica olhando para ele como se ele fosse um príncipe de conto de fada. Você é exatamente como os príncipes dos livros que eu amava quando era criança. Hermes fica vermelho. Minerva entra em pânico de repente. Não é que eu leio livro infantil ainda, tá? Ele ri. Tá tranquilo, eu entendi. Depois ele acompanha as duas até a mansão Sunlight e entrega os capangas pros guardas. No caminho de volta, fica pensando. Como assim sequestraram a Minerva? No jogo original não tinha nada disso, nem na rota individual dela. Algo tá muito errado. Ele sente um arrepio forte, como se alguém estivesse olhando. Vira rápido, mas não tem ninguém. Não foi impressão minha. Tinha uma presença que fez meu corpo gelar. Lá no alto de um telhado, uma figura sombria observa tudo e murmura. Que garoto esperto. Se não me engano, o nome dele é Hermes. Aptidão mágica alta igual a da filha. Pode ser útil pro plano. A figura sorri frio. Essa habilidade de percepção dele é um problema. Vou ter que tomar cuidado. Acho que vou usar o Herald para tentar pegar a Minerva de novo. No dia seguinte, na fila da assembleia da escola, Hermes fica pensando que o protagonista do jogo tá agindo totalmente fora do roteiro. O sequestro da heroína principal nunca existiu, e ainda por cima ele sentiu aquela presença esquisita. Esse mundo tá diferente do jogo, e não é pouca coisa não. Quando chega no quarto, Minerva entra logo atrás. Ele já pergunta, preocupado. Você tá louca de vir pra escola depois do que aconteceu? Ela responde calma. Eu sou aluna, horas. Ele insiste. Podia ficar uns dias em casa, se cuidar. Minerva cruza os braços. Eu sei o que você quer dizer, mas eu precisava te agradecer pessoalmente. Meu pai só deixou eu vir porque você me salvou. Hermes ri. Achei que seu pai ia te trancar em casa. Ela dá um sorrisinho malandro. Consegui convencê-lo. Chorando na frente dele até ele ceder. Hermes arregala o olho. Você chorou na frente do guardião da lei do reino? Ela ri. Funcionou, né? Aí ela fala que também veio porque simplesmente queria ver o rosto dele. Hermes fica sem graça, pensando que a heroína principal tá agindo estranho demais. No treino da tarde, ele e Minerva duelam de novo. Ela pergunta ofegante. Você ficou mais forte em um dia só? Ele ri. Treinei na dungeon domingo. Minerva brilha os olhos. Eu também quero ficar mais forte. Me leva na dungeon? Ele já trava. Primeiro pede permissão pros seus pais e leva guarda-costas, tá? Ela faz cara de sapeca. Você pede permissão pros seus pais e leva guarda-costas? Hermes gagueja. É, claro, óbvio. Ela sorri. Relaxa, não vou fazer nada perigoso. Depois da aula, já no quarto, Hermes desaba no sofá. Tô morto. A empregada entrega uma carta com o selo da família Sunlight. É um convite formal para um chá no domingo, agradecendo por salvar Minerva. Ele suspira. Droga, domingo era dia de upar. Mas é convite pro meu pai também, não dá pra recusar. Pede papel e caneta para responder aceitando. Tá curioso para saber mais detalhes do sequestro. No outro dia, Artemis aparece para agradecer de novo. Ele olha para ela e sorri. Tá com uma cara bem melhor hoje. Ela fala que veio agradecer pela dungeon e pergunta se ele topa ir com ela no próximo esconderijo. Hermes já anima. Perfeito para upar espada e magia. Vamos juntos, e dessa vez a gente mata o boss. Ela fica sem graça. Não quero te dar mais trabalho. Ele dá aquele sorriso de galã. Pode me dar trabalho a vida inteira que eu não ligo. Conta comigo. De repente, Minerva aparece do nada. O que vocês dois estão fazendo tão juntinhos? Hermes. Segredo com a senhorita Artemis. Minerva fica vermelha de ciúme. Segredo aqui na escola não pode. Ela chega bem perto do rosto dele. O cheiro dela deixa ele zonzo. E pergunta que tipo de ajuda ele tá dando. Hermes fala que é assunto pessoal da Artemis. Minerva percebe que os dois ainda estavam de mãos dadas, agarra a mão da Artemis e sai puxando. Vamos pra sala, o sino vai tocar. Na sala, Hermes comenta que recebeu o convite pro chá. Minerva responde toda cheia de graça. É o padrão da nobreza. E completa, corando. Eu fico imaginando sua cara de surpreso lendo o convite. Aí fico toda feliz. Domingo chega. Hermes e Minerva descem da carruagem e vão pra mansão Sunlight. Ela comenta que tá um dia lindo pro chá. A família Sunlight é a mais antiga entre as casas do Cálice, mais antiga até que a Luna Célia. Ele lembra da última vez que esteve lá, no inverno passado, quando nevou.
Minerva suspira. Quero ver a neve com você de novo. Hermes trava na hora. Não, não, não! O evento importante do inverno do primeiro ano é da trama principal. Eu sou Mob, não posso me meter. Eles chegam no jardim. Hermes cumprimenta o Duque Sunlight. O pai dele já tá lá, acenando todo animado. O Duque fala que Hermes é tão bonito quanto o pai e a mãe. Hermes agradece, mas pensa. Esse cara tem uma aura assustadora pra caralho. O Duque Sunlight tem uma voz tão grave que parece terremoto e não lembra nem de longe a filha. Ele olha direto pra Hermes e solta sem rodeio. Com essa cara bonita, você deve sofrer pra caramba com as garotas, né? Hermes coça a nuca. Não é bem assim. Do outro lado, o Duque Lunacélia cumprimenta Minerva toda sorridente. Lady Minerva tá cada dia mais radiante. Minerva abre um sorriso enorme. Ouvindo isso do senhor, eu fico até mais confiante. Aí completa olhando pro casal Lunacélia. Mas se for pra falar de beleza, o Duque e a Duquesa são imbatíveis. O pai dela ri alto. Olha só, o Lunacélia continua o mesmo galã de quando éramos estudantes. Já eu envelheci pra cacete. O Duque Lunacélia dá risada. Para de falar do passado e vamos falar dos nossos filhos. O Duque Sunlight concorda. Aponta a cadeira pra Hermes e fala. Senta aí, garoto. Mas logo depois vira com os olhos faiscando e pergunta num tom que dá medo. Vocês dois tão bem próximos, hein? Hermes gela. Só colegas de classe, senhor. Minerva entra na conversa toda tranquila. Eu devo muito a ele. Se não fosse o Hermes, eu nem estaria aqui hoje. Hermes sente o olhar assassino do Duque e pensa. Por que você tá jogando mais lenha na fogueira, mulher? O Duque Sunlight relaxa um pouco, respira fundo e fala. Como pai da Minerva, eu sou muito grato, Lord Hermes. Se você não tivesse aparecido na hora, o final teria sido outro. Ele aperta o copo com tanta força que o vidro estoura na mão dele. Eu mesmo quero arrancar a cabeça daqueles desgraçados. O Duque Lunacélia levanta a sobrancelha. Você quase foi preso da última vez que tentou isso, lembra? Sunlight grunhe. Eu mato fácil, mas primeiro precisamos descobrir quem tá por trás. Hermes aproveita e pergunta. Senhor, isso tem relação com a onda de sequestros que tá rolando? Não temos certeza, mas pode ter ligação. Eles têm um espadachim foda e uma lanceira mulher do lado dele. Os dois são de verdade. Hermes trava. Lanceira? No jogo não tinha classe de lança. O Duque Lunacélia sugere espalhar a informação para os alunos se protegerem. Sunlight concorda. Aí solta a bomba. O bandido que você capturou, Hermes. Ele carregava uma lista. Uma lista de alunos com alto talento mágico. Hermes sente o estômago revirar. Lista! Eles querem esses alunos a qualquer custo. Órfãos, plebeus e agora nobres também. O Duque Lunacélia olha sério pro filho. Você também tá na lista, Hermes. Cuidado redobrado. Hermes começa a tremer. Não fala uma coisa dessas, pai. Minerva levanta a mão toda animada. Eu tenho uma ideia genial. Os três viram para ela ao mesmo tempo. Ela sorri de orelha a orelha. Se eu ainda sou alvo, então eu e o Hermes podemos andar sempre juntos. Aí a gente se protege um ao outro. Hermes e o Duque Sunlight gritam juntos. Quer? Ela continua, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Simples. Quando sair, a gente sai junto. Se aparecer bandido, a gente resolve na hora. Ainda economiza guarda-costas, né? O Duque Lunacélia apoia. Não é má ideia. Hermes é forte o suficiente para proteger a Minerva, e ela tem magia boa também. 2 é melhor que 1. Hermes pensa em pânico. Essa mina tá querendo me prender de vez. Minerva ainda emenda. E se levarmos só os guardas das 2 casas, sai mais barato. O Duque Lunacélia ri. Olha a esperteza da menina. Já o Duque Sunlight faz cara de quem comeu limão. Agir como namoradinhos? Jamais. A reputação da minha filha... Minerva corta, olhando feio para Hermes. Ou você não quer ficar do meu lado? Prefere a Ártemis, é isso? Hermes levanta as mãos. Tira a Ártemis dessa conversa. Ela avança mais um passo. Então eu sou só um estorvo para você? Hermes tenta acalmar. Calma aí, respira. Minerva muda pro modo doce num segundo. Eu só tô preocupada com você. Quero ficar do seu lado para te proteger também. Hermes olha pro Duque Sunlight esperando socorro. Só que o cara pega nas mãos dele e fala com os olhos marejados. Eu entendo o sentimento da minha filha. Você é um ótimo rapaz, Hermes. Eu aprovo de coração. A partir de hoje você é oficialmente o guarda-costas pessoal da Minerva. Hermes sente o mundo girar. Minerva dá pulinho de alegria. Oba! Então tá decidido. Vamos poder passar muito mais tempo juntos. Hermes olha pra ela derrotado. De vez em quando a gente sai junto, tá?
Ela sorri feito criança que ganhou o presente. Combinado!